Geraldo Alckmin e alguns ministros. Microfone é melhor? Então tá, vamos lá. Oi, estão me ouvindo agora melhor? Bom, nós hoje estamos recebendo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, juntamente com alguns outros ministros, para tratarmos de estiagem. E aí a gente tem três grandes problemas relacionados a esse momento. A necessidade de ajudar aqueles nossos irmãos que têm dificuldade de conseguir água potável. O segundo ponto que a gente tem enfrentado aqui é a atividade do transporte fluvial, e no estado do Amazonas, como todos sabem, os rios são as nossas estradas, então a gente enfrenta dificuldades principalmente na Calha dos Solimões, na Calha do Madeira, por onde passa soja, por onde nós recebemos pescado, frango congelado, por onde também passam ali as balsas com derivados de petróleo para o Acre e também Rondônia. E o terceiro ponto são as questões relacionadas às queimadas, principalmente aqui na região metropolitana e no sul do Amazonas. A gente já vem fazendo um trabalho inicial juntamente com as prefeituras, no sentido de fazer um trabalho de combate às queimadas, com o apoio de agentes da Defesa Civil, inclusive treinados pelos nossos homens do Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos 500 homens que estão em campo fazendo esse trabalho. Temos o reforço do Preve Fogo, que é um programa do IBAMA, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A gente já começou a mobilização de entrega de cestas básicas no interior e da montagem de microsistemas de abastecimento de água. Estamos conversando com as prefeituras, dando todo o suporte através da nossa Defesa Civil. E eu queria rapidamente só falar de uma situação, do episódio que aconteceu na comunidade Arumã, no município de Beruri. Atingiu 47 casas, aproximadamente 300 famílias ficaram desabrigadas, e essas famílias já estão recebendo o apoio do governo do estado, já estão abrigadas, receberam cestas básicas, água potável, kit dormitório e também kit de higiene. Há também um anúncio que deve ser feito aqui pelo governo federal de apoio a essas famílias. Nós continuamos lá com uma equipe de 40 servidores do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, Polícia Civil e também da Assistência Social. Bom, essas são algumas das informações do que a gente, do cenário do Amazonas e o que a gente tem feito para ajudar esses nossos irmãos. Anunciei ontem a antecipação do auxílio estadual permanente, que atende 300 mil famílias no estado do Amazonas em condição de vulnerabilidade social, a isenção do pagamento de R$1 nos nossos restaurantes populares, o nosso prato cheio. E aí nós temos a antecipação do programa de aquisição de alimentos, que é um recurso do governo federal na ordem de R$10 milhões. Isso é importante para os agricultores do interior que nesse momento estão tendo prejuízos por causa da estiagem. Eu vou passar aqui para o vice-presidente Alckmin e aí depois a gente abre para os jornalistas. Boa tarde a todos. O presidente Lula nos solicitou na segunda-feira que nós viéssemos aqui com os ministros e ministros para verificar os problemas da estiagem, da seca aqui no estado do Amazonas e que fizéssemos uma reunião de trabalho para ouvir aqui a comunidade. Nós ontem reunimos lá em Brasília 10 ministérios ligados à questão e hoje viemos aqui com as ministras, a Marina, a Sônia, ministro André, ministro Valdez, ministro Alexandre, ministro Silvio Costa Filho, ministro José Múcio, ministra Fernanda, e quero aqui, e outros ministérios que estão aqui representados, Maria Paula, e percorfomos até a região do Catalão, município de Iranduba, aqui na região metropolitana.
Fizemos uma reunião agora com os parlamentares, prefeitos, governador Wilson Lima, comunidade, e queria destacar aqui alguns pontos. Hoje foi dada a ordem de serviço para a dragagem no Rio Solimões, 8 quilômetros, entre Tabatinga e Benjamin Constant, e a obra deve ficar pronta em 30 a 45 dias. Então, dragagem no Rio Solimões, 8 quilômetros de dragagem. O Ministério de Portos e Aeroportos e o DENIT, Ministério dos Transportes, também já está trabalhando para em 15 dias contratar a dragagem no Rio Madeira, na região do Tabocal até a foz do Rio Amazonas, mais 12 quilômetros de dragagem, 100 milhões de reais, iniciada a dragagem também em prazo de 30 a 45 dias, poderá estar conclusa. E o Ministério de Portos e Aeroportos, com o DENIT, também vão fazer batimetria para verificar outros locais que necessitem de dragagem, para manter a navegabilidade aqui na região. Queria também destacar que os municípios em emergência vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC agora para o dia 19 de outubro. Também aqueles agricultores do PRONAF, que tiverem perda de sua produção, será feito o pagamento de seguro integral para esses do PRONAF. Queria destacar que a energia está garantida na região, foi feito um trabalho com antecedência de reserva de combustível de óleo diesel, mesmo com a paralisação da usina de Santo Antônio, está garantida a energia, e nesta noite terá uma reunião que participará o operador nacional do sistema para avaliar a necessidade de contratação de térmica aqui para a região. E nós teremos um investimento de 56 bilhões de reais só em transmissão, e a maior parte será na região norte e nordeste do Brasil. Então, Alexandre Silveira tem destacado, os primeiros 16 bilhões foram assinados na semana passada, e nós teremos um leilão ainda este ano e outro leilão no comecinho do ano. Queria também destacar o trabalho contra queimadas. Ministério da Defesa, o Exército, tem ajudado no combate às queimadas, e o Ministério do Meio Ambiente, foram 191 brigadistas também deslocados para cá, para poder ajudar no combate às queimadas. Uma boa parte da população vive da pesca, então o ministro André e a ministra Marina vão trabalhar para antecipar o seguro defeso. Ele começaria em 15 de novembro. Nós vamos trabalhar para antecipar 2 meses. Por isso a gente ajuda os pescadores aí a terem de maneira antecipada o seguro defeso. A questão da ajuda humanitária, alimento, água, combustível, as prefeituras, nós orientamos que elas encaminhem os planos de trabalho para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para que a gente possa liberar o recurso o mais rápido possível. Também queria destacar, no caso de Peruri, que teve infelizmente uma tragédia e perda de vidas e perda de residências, que o auxílio abrigamento é de 400, podendo chegar a 800 reais por pessoa, e é transferido para a prefeitura municipal. Então, é por pessoa, 400 mais 400, mas é feita a transferência para a prefeitura e para os municípios. No caso do Ministério da Saúde, o kit
medicamentos. Cada kit atende 15 mil pessoas, então o pleito deve ser encaminhado ao Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos tem liberado, já devem estar aqui, 240 médicos para Manaus e 540 para o estado do Amazonas. Agora, não faltarão recursos. Então, o que tiver de necessidade, vão encaminhando para a gente poder, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível e atender a população. Boa tarde a todos. Eu sou Thaís Magalhães, da TV Encontro das Águas. A minha pergunta para o vice-presidente da República é sobre esse cenário, né, que o governador Wilson Lima explanou, sobre as queimadas, a estiagem, além da fumaça e do grande calor que a gente convive aqui na cidade, né? Essa estiagem severa já está impactando a economia do estado, onde o nosso transporte normalmente são os rios, a produtividade da Zona Franca de Manaus não consegue fazer o escoamento, né, da produtividade. Então, eu gostaria de saber se a BR-319 não seria uma solução. Olha, a BR-319, ela tem um trecho já pavimentado, trecho inicial, que sai aqui de Manaus em direção a Porto Velho, e está incluída no PAC. Falei ontem, antes de vir para cá, com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Ele criou um grupo de trabalho para que possa analisar, fazer a pavimentação e as obras necessárias dentro do conceito de rodovia parque, com todos os cuidados ambientais. Então, já está criado o grupo de trabalho, ele já vai começar a fazer as audiências, ouvir a população, para poder avançar na questão do licenciamento. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, governador do estado, Wilson Lima, prefeito de Manaus, Davi Almeida, os ministros do estado que estão aqui. Boa tarde a todos e as demais autoridades. Charles Fernandes, TV Tiradentes. Gostaria de fazer uma pergunta direta para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, boa tarde para a senhora. A seca no Amazonas evidencia o isolamento do ribeirinho, que sem a BR-319, dependendo apenas das vias fluviais, fica com abastecimento de medicamentos, alimentos e água potável comprometidos. O povo que mora no interior do estado está isolado pelo não compromisso de recuperar essa BR, que há anos, décadas, vem se arrastando aí essa recuperação. A senhora diz que a BR vai destruir a Amazônia, que seria um contrassenso, uma vez que a afirmação certifica antecipadamente que o governo federal não teria condições ou mesmo capacidade para fazer essa fiscalização. Diante desse isolamento do ribeirinho com a seca severa, mudou sua percepção, ministra? Mudou sua percepção em relação à necessidade de recuperação da BR-319? Qual a senhora se mantém intransigente em relação a essa questão, mesmo diante de todo esse caos econômico e social atestado com essa seca? Bem, boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que a visita da comitiva liderada pelo vice-presidente Alckmin, a pedido do presidente Lula, é um ato de colaboração e solidariedade com o povo do estado do Amazonas, que já foi aqui muito bem delineado pelo nosso vice-presidente e pelo governador. O processo de licenciamento ambiental, ele precisa responder a 3 questões: viabilidade econômica, viabilidade social, viabilidade ambiental. Essa estrada, de fato, já tem um trecho que foi aberto, uma parte tem trafegabilidade, a outra não tem, sobretudo na área que é florestada. O IBAMA, no governo anterior, já praticamente no final do governo anterior, foi dada a licença prévia. O presidente Lula encaminhou no PAC para estudos e o vice-presidente disse que já tem um grupo para fazer esses estudos. Como eu costumo dizer, o IBAMA não facilita e nem dificulta. Ele responde a aspectos técnicos. Se as respostas técnicas são dadas de forma a preservar o meio ambiente,
o IBAMA vai analisar se concede ou não a licença à luz dos estudos de impacto ambiental do EIA-RIMA. Só uma questão, claro, eu entendo o contexto, esse contexto é de solidariedade, de atuar na emergência. Mas nós estamos vivendo dois fenômenos. O cruzamento do El Niño, que é um fenômeno natural, com a mudança do clima de forma descontrolada, com o aquecimento do Atlântico Norte. O cruzamento desses dois fenômenos faz com que começássemos o ano com enchentes aqui no Amazonas e no Acre, secas terríveis no Rio Grande do Sul. Nós estamos terminando o ano com seca terrível no Amazonas, no Acre e Rondônia, e enchentes terríveis no Rio Grande do Sul. Esse fenômeno ele vem sendo antecipado desde a década de 80, quando o relatório Nosso Futuro Comum disse que isso iria acontecer. Na Rio 92, a mesma coisa. Por isso que temos trabalhado incansavelmente para reduzir as causas da mudança do clima, que é a emissão de CO2 por combustível fóssil ou por desmatamento. No primeiro governo do presidente Lula, nós conseguimos uma redução de desmatamento por quase uma década de 83%, evitando lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Essa foi a maior contribuição já dada até hoje para que isso tudo que está acontecendo não se agravasse ainda mais. Nos primeiros 9 meses do governo do presidente Lula, mesmo com todo o desmonte da agenda ambiental, conseguimos já uma redução de 48%, evitando lançar na atmosfera 200 bilhões de toneladas de CO2. Nesse momento, no estado do Amazonas, um trabalho intenso do IBAMA, do ICMBio, com participação também em algumas questões do governo do estado, uma redução de 64% do desmatamento no estado do Amazonas, uma redução de 20% das queimadas em função da redução do desmatamento. Uma parte das queimadas tem a ver com desmatamento, outra parte tem a ver com limpeza de terrenos, que são essas queimadas no entorno aqui de Manaus. Os 191 brigadistas, eles estão distribuídos na frente de queimadas por desmatamento e ajudando aqui aquilo que é o trabalho da Defesa Civil do Governo do Estado. Em relação à BR, é um processo técnico. Ninguém dificulta e ninguém facilita. A gente trabalha para viabilizar os empreendimentos, que são muitos. No caso, vai estar sendo feitos estudos. Obviamente, quando o presidente Lula pediu os estudos, é porque ele quer que se tenha as duas coisas, os empreendimentos, mas com sustentabilidade. Uma última coisa, para não me alongar muito, não é? Eu entendo, né? E a gente precisa ter muita sensibilidade nesse momento, uma solidariedade total ao governo do Estado. Eu tenho a felicidade de, pela terceira vez, ser ministra do Meio Ambiente, mas eu deixei de ser ministra do Meio Ambiente, e eu estou falando isso só porque você usou o termo intransigente, não é? Em 2008. De 2008 para cá, são quantos anos? Só você mesmo que fez a pergunta, hein? 15 anos. Então, eu não preciso dizer mais nada, não é? Se a BR fosse fácil de fazer nesses 15 anos, talvez tivesse sido feita. É que, de fato, ela envolve uma complexidade que precisa ser vista com toda a sensibilidade que nós temos com o econômico, com o social, com o ambiental, com o cultural. O que o presidente Lula quer é fortalecer a democracia, porque o negacionismo é um problema. Não adianta negar o problema da mudança climática. Ela existe e está nos afetando. Fortalecer a democracia, combater desigualdade com sustentabilidade. Sustentabilidade, gerar emprego, gerar renda, desenvolvimento, as estradas, os aeroportos, toda a infraestrutura do país é fundamental. E o vice-presidente colocou muito bem. Foi criado um grupo de estudos, os estudos estão sendo feitos, os processos são avaliados. Me desculpem a longa digressão,
mas obviamente que por respeito, transparência para com os senhores, tem inclusive alguns trechos que tem licença para fazer a recuperação do trecho. Inclusive desde 2007, e que até hoje as obras não foram feitas. Obrigada. Olá, Aí já não sou eu que tenho que responder, porque o Ministério do Meio Ambiente dá licença, mas não é ele que faz o trabalho de infraestrutura. Olá, boa tarde a todos. Sou Carolina Gidoni, do portal Jornal Crítica, e a minha pergunta vai ser direcionada para o governador Wilson Lima. Gostaria de saber se essa operação já abrange uma possível estiagem prolongada para o mês de janeiro, como dizem alguns especialistas. Se já existe previsão de liberação das verbas residenciais e para a cheia, que possivelmente também pode ser extrema, já existe algum tipo de planejamento? Nós temos um trabalho permanente de acompanhamento de subida e descida dos rios. O que a nossa Defesa Civil nos diz e que os especialistas apontam é que nós teremos um período maior, um período mais prolongado de estiagem. No estado do Amazonas, principalmente aqui em Manaus, a gente costuma dizer que as chuvas começam depois do dia de finados. Esse ano, a expectativa é que esse período chuvoso no Amazonas comece lá para o dia 15 de novembro e que nós não teremos um período de cheia, um período chuvoso que seja capaz de fazer com que os rios voltem à sua normalidade. O que se está falando aqui é de previsão. A gente não sabe com certeza se isso vai efetivamente se concretizar ou não. O que a gente está fazendo é um trabalho de monitoramento e, à medida em que a gente tem essas informações, a gente começa a agir. Se isso extrapola a capacidade do Estado, a gente recorre ao governo federal. Lá em junho, quando a gente já vislumbrava a possibilidade de a gente ter uma seca mais severa e uma velocidade na descida dos rios, nós comunicamos à concessionária de energia elétrica, principalmente dos sistemas isolados do interior, para que fizesse o estoque de combustíveis, para que não houvesse desabastecimento. Comunicamos à indústria, comunicamos o comércio, para que também começasse a fazer esse estoque de alimentos. Comuniquei o ministro Valdez, que é do Desenvolvimento Regional, para que ele ficasse já atento que a gente iria precisar do governo federal. E o que está acontecendo hoje, se não houvesse essas ações antecipadas, a gente poderia estar numa situação bem mais difícil, bem mais complicada. Mas à medida em que os episódios vão acontecendo, a gente vai agindo dentro daquilo que estabelece a legislação, dentro daquilo que estabelece os critérios da Defesa Civil. Obrigado, pessoal. Só agradecer.